Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, 1º de maio, iniciando aí a nossa semana, segunda-feira da quarta semana, né, do tempo pascal, mas também primeiro dia do mês de maio e dia do trabalhador. Então, um dia para rezarmos por todos os trabalhadores, todos os operários da messe. É um dia para rezarmos por cada um de nós, porque todos nós somos trabalhadores na obra de Deus. Então, neste dia, peçamos a intercessão de São José operário, né? Esse pai protetor, trabalhador, que ensinou Jesus a ser o verdadeiro mestre e servidor das almas. A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos. Entretanto, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, começaram a discutir com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entrastes em casa de incircuncisos e comestes com ele. Pedro, então, começou a expor-lhes a questão ponto por ponto. Eu estava na cidade de Jope, em oração, quando em êxtase tive uma visão do céu. Descia um objeto, semelhante a um grande lençol que baixava, sustentado pelas 4 pontas e chegava até mim. Olhando atentamente, eu refletia, quando nele vi os quadrúpedes da terra, as feras e os répteis e as aves do céu. Ouvi então uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, imola e come. E eu respondi: De modo algum, Senhor, pois nada de profano ou impuro jamais entrou em minha boca. Tornou-me a falar a voz vinda do céu. Ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Isto aconteceu por 3 vezes, e depois tudo foi novamente recolhido ao céu. Logo a seguir, 3 homens apresentaram-se diante da casa onde estavam enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Disse-me então o Espírito que os acompanhasse sem hesitação. Foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. Por sua vez, ele nos contou como vira um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: Manda alguém a Jope a chamar Simão, cognominado Pedro. Ele te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ora, apenas começara eu a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, assim como sobre nós no princípio. Lembrei-me então destas palavras do Senhor. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para poder impedir a Deus de agir? Ouvindo isto, tranquilizaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: Logo também aos gentios Deus concedeu o arrependimento que conduz à vida. A gente vê nessa leitura uma continuação, né? Semana passada, vimos todo esse processo ali com Cornélio, né? Todo esse processo de Pedro ali nos Atos dos Apóstolos, e hoje que vai dar continuidade aonde Pedro vai exortar justamente aquele povo, primeiro falando que nem tudo aquilo que Deus de fato purificou, nós não podemos chamar de profano, mas ele vai convidar aquela família a viver o batismo no Espírito, o batismo da conversão. E é tão bonito porque eles mandam chamar Pedro para justamente Pedro exercer esse ministério sobre eles, que é o batismo no Espírito Santo. E sobre ele vai derramar esse Espírito Santo. Ele vai lembrar, né, justamente das palavras do Senhor. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu para impedir a Deus de agir? Então, ele vai dizer naquele momento, quem sou eu para impedir a ação de Deus, a graça, a partir do momento que eles desejam viver essa graça do Espírito Santo. Esse batismo do Espírito Santo, esse doce ruá que é enviado. Inclusive, nós temos um musical que vai ser apresentado no Festival das Famílias com essa passagem dos Atos dos Apóstolos, onde a gente vê toda a família ali sendo batizada, pedindo e vivendo esta graça.
Ouvindo isto, tranquilizaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: logo também aos gentios Deus concedeu o arrependimento que conduz à vida. Qual é o fruto dessa vida no Espírito? É o arrependimento dos nossos pecados. Então, esse batismo no Espírito nos faz, de fato, fazer essa experiência de nos convertermos, de nos arrependermos dos nossos pecados e da nossa falta. O salmo de hoje é o Salmo 41. Como a corça bramindo por águas correntes, assim minha alma está bramindo por ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? Envia a tua luz e tua verdade, elas me guiarão. Levando-me à tua montanha sagrada, às tuas moradias. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que me alegra. Vou exultar e celebrar-te como a harpa, ó Deus, o meu Deus. Então, o salmista de hoje nos faz desejar essa alma sedenta de Deus, né? Minha alma tem sede de Deus. Minha alma tem sede desse Deus vivo e quer contemplar a sua face. Então, o salmo para hoje fazemos um dia de meditação e contemplação diante do Senhor. Se a nossa alma tem sede de Deus, de contemplação, é diante do Senhor, é no Santíssimo Sacramento, que nós saciamos a sede da nossa alma e que nós contemplamos esse Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós. E aí o salmista vai dizer: envia-me, Senhor, a tua luz e a tua verdade, elas serão o meu guia. Peçamos nesse dia essa luz do Espírito Santo que guia a nossa vida, que guie cada um de nós, que guie os nossos passos. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que me alegra. Vou exultar e celebrar-te com a harpa, ó Deus, ó meu Deus. Então, um salmo de louvor, de gratidão, de ação de graça, mas um salmo de desejo de estarmos na presença do Senhor. O evangelho de hoje é o evangelho de São João. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Então, o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem, de domingo, do bom pastor. E hoje ele vai dar essas duas figuras, o bom pastor e o mercenário, né? O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o qual nós somos chamados a viver como pastores, mas também como ovelhas que se deixam ser pastoreadas. Mas também ele vai alertar que há mercenários no meio de nós, e o mercenário ele não se importa com a ovelha. Então, um verdadeiro pastor é aquele que cuida, que se importa com as suas ovelhas, que vai atrás. Tanto que há o evangelho que diz, né, o Senhor deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma. Esse é o verdadeiro pastor. O mercenário é aquele que não cuida, que não se importa, mas que abandona e foge, sobretudo quando aparece o lobo, quando aparece o mal, quando aparece ali a fragilidade. O pastor é aquele que permanece fiel ali ao lado. E aí o pastor é aquele que conhece as ovelhas, diz o versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então o pastoreio ele é uma via de duas mãos. O pastor conhece as ovelhas, mas a ovelha também conhece o pastor. E por ela se sentir pastoreada, ela se deixa conhecer e ela conhece o coração do pastor. E o pastor é chamado não só a pastorear as tuas ovelhas, mas aquelas que estão dispersas à sua volta. Ele vai dizer: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, mas elas eu vou conduzi-la. Elas ouvirão a minha voz, e então será um só rebanho e um só pastor. Então, peçamos a graça de sermos sensíveis, atentos àqueles que estão ao nosso lado, ainda que não sejam as ovelhas do nosso redil, ali do nosso pastoreio. E eu acho que nesse fim de retiro do carisma, né, nós que temos várias casas de aliança na mesma região, não cuide só das tuas ovelhas, do teu grupinho ali da tua casa. Seja pastor também, ajude o teu irmão que é pastor a cuidar das ovelhas que estão ao seu lado, porque nós somos uma só família. Então, seremos um só pastor e um só rebanho, mesmo se existem em cada casa pastoreios. Mas aonde você estiver, cuida, ser presente, ser próximo, deixa-te conhecer pelas ovelhas que estão à sua volta.
E o evangelho de hoje traz também o tema do nosso compêndio ano passado, que é: ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Então o pastor é aquele que dá a sua vida de forma livre. E ele dá e não retoma, mas ele se entrega numa liberdade de verdadeiros pastores das almas. Então que neste dia, São José, que foi o pastor também por excelência, que cuidou ali da Sagrada Família, que cuidou do menino Jesus, que pastoreou ali o seu pequeno rebanho, peçamos a ele também essa mesma graça, a sua intercessão, de sermos pastores no silêncio, mas na obediência e na humildade. Tenhamos um início de mês, um início de uma santa semana, nessa graça de nos deixarmos sermos cada um de nós conduzidos pelo bom pastor, que é o Cristo das nossas almas. Deus os abençoe.